Jovens sarados, saram muitos jovens. Coloque de pé, a gente vai estar orando para a tia Eva. Missionária Eva, chamar de tia. Coloque de pé. Vou chamar a tia Eva mesmo. Coloque de pé, vamos orar. Vamos lá orar por ela. Meu Deus, em nome de Jesus, Sim, meu Pai. eu apresento minha tia Eva, Senhor. Cobre ela com teu sangue, cobre a família dela, o ministério dela, repreende toda seta, toda retaliação. Pai, usa tua filha, aquilo que o Senhor colocou no coração dela, e que ela venha desaparecer nesse exato momento, para que Cristo, somente Cristo apareça. Espírito Santo, conduz os lábios da minha tia, para que venha falar cada palavra, falar no nosso coração, e que cada palavra falada seja como uma semente que venha gerar frutos em nossos corações. Sim, meu Pai. Papai querido, cobre a tua filha com teu sangue, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pai do Senhor, povo de Deus. Meus irmãos, abra a palavra do Senhor em livro de Mateus. Eu estou um pouco rouca. Esses dias eu tive bem ruim mesmo da garganta. Eu estava ali, né, ouvindo o Vinícius falar a respeito desse jovem. E eu estava chorando, porque eu sou chorona, sabe, pessoal? Porque eu sei de onde foi que o Senhor me tirou. E eu sei qual foi a luta que eu tive que enfrentar para largar o mundo. Largar o mundo não é fácil, mas é prazeroso. Mateus o quê? Mateus 26, eu vou ler. A Maria estava falando aqui a respeito de dois personagens, de Marta e Maria. E por incrível que pareça, o Senhor também mandou. Hoje à tarde, quando eu fui orar, o Vinícius pediu para me trazer, o Senhor me impulsionou a falar sobre dois personagens. Sobre a vida de Pedro e a vida de Judas. Sobre o arrependimento e o remorso. São duas coisas bem diferentes, mas é algo que encaixa muito bem. E Deus usou a Maria para confirmar a palavra. Então eu vou ler aqui no 69 de Mateus 26. E em seguida, se vocês quiserem sentar, senta aí. Pode sentar, fica sentadinho mesmo. Depois nós vamos lá no 27, no capítulo 3. Aleluias. É Mateus 26, a partir de 69. Louvado seja Deus. Comprou? Menor. Eu vou ler rapidinho aqui, nós vamos passar aqui para o 27. Pedro estava sentado lá fora no pátio, quando um dos empregados chegou perto dele e disse: você também estava com Jesus da Galileia? Mas ele negou diante de todos, dizendo: eu não sei do que vocês estão falando. Depois foi para a entrada do pátio e o outro empregado viu e disse: e as pessoas que estavam ali: ele estava com Jesus de Nazaré. Pedro negou outra vez, respondendo: juro que eu não conheço este homem. Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram: o seu modo de falar mostra que de fato você também é um deles. Então Pedro disse: juro que eu não conheço este homem. Que Deus me castigue se não eu estou dizendo a verdade. Naquele instante, o galo cantou. Pedro lembrou-se que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Eu vou bem aqui. Conhece então, com isso, Pedro saiu dali e chorou amargamente. Vocês estão entendendo? Aqui no 27, no capítulo 3, diz assim: quando Judas, traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso, olha aqui, que coisa forte, e foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus, dizendo: eu pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: o que é que nós temos com isso? O problema é seu. Irmãos, isso é muito forte. Olha só. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu, e depois foi e se encontrou. Irmãos, essa palavra é muito forte. Eu estava meditando nessa palavra hoje à tarde. Olha, a diferença entre Judas era apóstolo de Jesus, Pedro
também apóstolos de Jesus. Ambos pecadores, sim ou não? Sim. Mas aí o que acontece? A diferença entre se arrepender. Nós vamos continuar pecando? Vamos. Mas nós precisamos pedir para o Espírito Santo de Deus gerar em nós arrependimento de verdade, não remorso. Porque observem que a palavra de Deus que nós acabamos de ler aqui, Jesus havia falado que Pedro, antes que o galo cantasse 3 vezes, negaria. Aconteceu de fato. Pedro negou Jesus. Mas Pedro, quando ele nega Jesus, ele se lembra do que o mestre havia falado para ele. Antes que o galo me negarás 3 vezes. E o que Pedro fez na hora que ele se lembrou daquilo que Jesus fez? Pedro se derramou em lágrimas, chorando amargamente. Quantas vezes, irmão, eu falo de mim, quantas vezes a gente, como Paulo disse, aquilo que eu não queria fazer, eu faço. E o que eu quero fazer, acabo não fazendo. Quantas das vezes nós, comigo já aconteceu várias vezes, eu acabo fazendo alguma coisa que eu digo, Senhor, isso aqui eu nunca vou fazer. Até mesmo no trabalho, às vezes você acaba no trânsito, esses dias estava uma figura no trânsito ali, que eu só não rebufetei minha cara porque não ia adiantar. Mas, meu Deus, que figura, Jesus! Por quê? Porque nós somos dotados de erros, somos dotados de imperfeições. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos colocar a mão na nossa consciência e dizer, Senhor, eu errei, eu pequei contra Ti. Senhor, me ajuda. Não ser uma pessoa, como a Bíblia nós acabamos de ler, a Bíblia diz que Judas, quando ele se deu conta de que havia entregado o mestre na mão dos fariseus, ele jogou as moedas lá e saiu e fez o quê? Se enforcou. Ai, Deus. Vocês acham que o pecado de Judas era mais pesado diante de Deus do que o pecado de Pedro? Será que era? Será que Jesus não perdoaria Judas da mesma maneira que perdoou Pedro? Sabe qual é o nosso problema? Satanás, ele nos induz a pecar, nos induz a fazer a coisa errada. Nós vamos lá, faz a coisa errada. Depois o Satanás vem lá no nosso ouvido e começa. Ninguém vai te dar ouvido mais. Jesus não vai se importar contigo mais. Você agora está perdido. Você agora acabou para você. Aí a pessoa se isola, a pessoa se esconde, a pessoa para de ir para a igreja, para de vir para a casa do Senhor, porque o trabalho do Satanás é esse. Ele veio para matar, roubar e destruir. O que foi que ele fez com Adão e Eva no paraíso? Quando Eva pecou, que ela foi lá e comeu do fruto do Senhor, disse, todo fruto que tiver no jardim, tu pode comer livremente. Mas da árvore que tiver no meio do jardim, essa vocês não poderão comer. O que foi? Quando eles comeram, foi o que eles fizeram? Eles se esconderam. Quantas pessoas que estavam na igreja há pouco tempo caíram, pecaram e simplesmente se afastaram, como se Deus tivesse culpa de nós não vigiar e pecar. E Ele está o tempo todo dizendo, eu estou aqui, eu estou de braços abertos. Você caiu? Te levanta. Você pecou? Se arrependa. A Bíblia diz que é o arrependimento que nos leva para perto de Cristo. E o que Judas, ele se perdeu. Por quê? Porque ao invés dele ter um arrependimento, de chorar, de dizer, eu pequei, Senhor, eu estou aqui, eu quero fazer diferente agora, eu quero consertar o que eu fiz de errado. E ele fez o quê? Saiu dali, tirou a sua própria vida. O diferente de Pedro, a história de Judas acabou ali. Vejam a Bíblia inteira, onde é que ainda fala sobre a vida de Judas? Acabou ali. Mas foi porque Judas pecou? Não, não foi porque Judas pecou. Foi porque Judas não se arrependeu.
Queridos, o nosso mestre é maravilhoso demais. O que ele quer de mim, de vocês, é arrependimento. O que ele quer de mim, de vocês. Olha que história linda. Que esse homem chamado Pedro, esse mesmo Pedro que antes era um homem ignorante, um homem rude, um homem bruto, um homem que negou Jesus. Mas olhem a trajetória de vida desse homem. A palavra de Deus diz que quando o nosso mestre voltou, ele foi atrás de Pedro. Manda dizer, Pedro, que venha até mim. Por quê? Porque Jesus, ele veio para dentro. O homem, ele olha para nós só pelo nosso exterior, pela nossa aparência, pela roupa que estamos vestidos, pela maneira que falamos, mas o nosso mestre, ele olha o que está lá dentro. Aquilo que o homem carnal não consegue ver em você, ele vê. Lembra daquela passagem de Juízes? Quando o Senhor Jesus manda o anjo estava lá debaixo de uma figueira, no carvalho, e viu o Gideão escondido, se escondendo dos gibeonitas. Escondendo por quê? Com medo. E Jesus manda dizer, levanta, homem valoroso, homem corajoso, vai nessa tua força, eu sou contigo. Escute, o que está acontecendo hoje na minha vida e na tua vida não determina o teu amanhã. Ah, Deus, ele está aqui. O que está acontecendo agora na minha vida e na tua vida não determina o nosso amanhã. No ano de 2004, eu era alcoólatra, parecia uma doida, andava na rua, seminua, dirigindo na contramão, bêbada, fazendo tudo que agradava a Satanás. E os homens olhavam para mim e diziam, aquilo ali é uma perdida. E Jesus dizia, lá se vai minha profeta. Posso ouvir um amém? Ali vai uma prostituta, ali vai uma alcoólatra, uma bêbada. E Jesus dizendo, ali vai, ali minha pregadora do evangelho. Ali vai alguém que vai arrancar muitos das unhas do Satanás. Ei, Jesus está aqui nessa noite. Ele está dizendo que ele não te olha como o homem te olha. Porque o homem te olha pelo que tu está fazendo hoje, pela maneira que tu está te comportando. Mas Jesus, ele já te vê lá na frente. Ele te vê como um pregador, como uma pregadora, como uma levita, como alguém que vai arrancar muitos que estão lá no mundo, nas trevas, para trazer para a maravilhosa. Aleluia! Vocês acreditam? Aleluia! Jesus fez isso com a missionária Eva. No ano de 2004. Eu não tinha força para ir para a igreja. Quantas vezes eu não fazia campanha a semana inteirinha? Eu digo, não vou mais beber. Quando chegava na sexta-feira, vinha o primeiro convite. Vamos tomar um copo? Ali eu já tomava, era só um. Não, engatava. Era o Vinícius falando desse rapaz aqui. E eu comecei a chorar. Porque eu me lembrei de mim. Quantas vezes pessoas que eram da minha família mesmo, que lutavam por mim, como a mãe do Vinícius, que é a minha amiga, minha irmã. Eva, você bebeu de novo? Eu dizia, não, mas eu não vou mais beber. Não é porque a gente não, porque a gente quer. É mais forte do que nós. As trevas, ela não quer que nós venhamos à luz. É por isso que nós precisamos ter esse amor para ajudar, para arrancar pessoas lá das garras de Satanás. É por isso que nós temos que olhar para o nosso irmão como se nós estivéssemos olhando para dentro de nós. Dizer, Senhor, o Senhor usou pessoas para me tirar de lá. O Senhor usou pessoas para pagar preço de oração por mim. Eu preciso fazer algo por alguém. E eu só estou aqui nessa noite porque eu tive joelhos dobrados. Porque eu tive pessoas que se dispuseram a pagar um preço pela minha vida. E o Senhor me alcançou. O Senhor me alcançou. Até para ler a Bíblia, quando eu ia ler, eu gaguejava. Porque eu estudei muito pouco. Eu aprendi a ler a Bíblia, foi no Senhor. Mas Ele vai dar para quem pede para Ele. Eu não sei qual é a sua dificuldade nessa noite. Cada um de nós aqui, se nós perguntar para cada um qual é a sua dificuldade,
Qual é a sua? Cada um vai ter uma dificuldade diferente. Como a Maria falou aqui sobre Marta e Maria. Marta era crente também, mas ela tinha aquela fraqueza dela de preocupar mais com as coisas em volta do que com o prostrar nos pés do Senhor. Então, muitos de nós, o que nós precisamos? Missionário, o que eu tenho que fazer? Você tem que pedir ao Senhor. Você tem que reconhecer que você precisa da graça e da misericórdia de Deus. Você precisa reconhecer que sozinho você não dá conta. Porque nós não somos super-heróis. Eu sou missionário, prego a palavra pela misericórdia de Deus. Mas tem dias que eu estou só o pó. Eu preciso de alguém para me ajudar. Nós não temos que deixar para pedir ajuda quando nós já estiver lá dentro do buraco, não. Porque se levantar é difícil. Mas para cair, é como você ir caminhando aqui e você não saber que tem uma casca de banana aqui, você escorregar naquela casca e você cai. E depois que cai, para levantar, é só a graça de Deus. É só a misericórdia de Deus. Missionário, como que eu faço para saber se eu estou realmente tendo arrependimento pelas coisas que estão acontecendo comigo ou estou tendo apenas remorso? É só você observar. Se você está num culto como esse, você recebe a palavra, você até analisa, poxa, eu fiz isso, eu não posso mais fazer. Mas quando é amanhã você está praticando a mesma coisa, então você não arrependeu. Você pode até chorar, você pode até prometer que não vai fazer, mas de repente você está lá fazendo a mesma coisa, e depois está fazendo de novo, e depois está fazendo de novo, significa que você não teve um arrependimento. E eu te convido nessa noite a não fazer como Judas, que teve apenas um remorso esse que levou ele à perdição. Mas que você faça como Pedro, ainda que você seja aquele homem trabalhoso, aquela mulher trabalhosa, e ainda que você seja difícil, mas que você não desista de você mesmo. O único responsável pela sua alma, para levar para diante de Deus, verdadeiramente o maior responsável é Ele e você. E aqui tem alguns jovens e alguns adultos, mas não tem nenhum jovem aqui que já não saiba diferenciar o que é certo e o que é errado. Sim ou não? E como é que eu faço, missionário? Fugindo da aparência do mal. Foge daquelas amizades que não te levam para Cristo. Amigos que não falam a língua de Deus para ti não é teu amigo. Amigo que está te vendo tu cair no abismo e está te apoiando para cair no abismo não é teu amigo. Teu amigo é aquele que te confronta. É aquele que te diz, não faz isso, você está errado. Esse caminho que você está indo aí, você vai se dar mal. Olha, isso aí, se você permanecer, você vai cair. E se você cair, você não se levanta mais. Eu tenho poucos amigos. Amigo mesmo. Meus amigos mesmo, assim, de verdade, é o Vinícius, meu sobrinho, a Joana, a Zoraide e a Maria. Assim, não sei se porque somos mais próximos, mas é porque nós só falamos a língua do céu. Quando nós estamos reunidos ali, você pode chegar, pode botar o ouvidinho perto, só sai coisa do céu. Só cai. Porque nós não temos vontade de falar qualquer outra coisa que não seja algo que nos leve para Cristo. Irmãos, não tem coisa mais gloriosa na nossa vida do que a gente se reunir para falar do céu. Porque o Senhor agrada disso. E a palavra, pequenininha, mas a nossa reflexão nessa noite, hoje, é essa. Não seja um Judas que vem sempre para a igreja e chora e baba, só remorso. Mas que você seja como Pedro. Por mais que você erre, que você peque, mas peça para o Espírito Santo de Deus gerar em teu coração arrependimento de verdade. Porque somente através do arrependimento é que nós vamos mudar as nossas atitudes. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.